Como você viu ali nos destaques do jornal A Gazeta, ontem os deputados aprovaram em segundo turno a PEC, proposta de emenda constitucional que limita os gastos públicos. Ontem você viu aqui no Bom Dia que estudantes que são contra a PEC fizeram caminhada pelas ruas de Vitória. Também ocuparam 5 escolas estaduais na Grande Vitória, o prédio da reitoria e os IFES, os Institutos Federais de Cachoeiro e de São Mateus. Pois é, a gente viu aí esses protestos, os manifestantes alegam que a PEC pode reduzir os investimentos em educação e saúde. Para entender melhor se a PEC vai realmente funcionar assim, vamos conversar com a doutora em economia, Arilda Teixeira. Ela já está aqui no estúdio do Bom Dia Espírito Santo. Doutora, obrigado pela participação da senhora mais uma vez aqui no Bom Dia. Bom dia, bom dia. Vamos começar explicando, para quem está em casa, existem muitas dúvidas ainda, para quem não entendeu, o que é a PEC 241? Bom, ela é uma iniciativa que propõe estabelecer um limite de gasto para o orçamento durante um determinado ano. O que é estabelecer um limite de gasto? Colocar o máximo que o governo vai poder gastar. Ao fazer isso, ela vai impor ao gestor público a necessidade de fazer escolhas quando ele tiver proposta para aumentar gastos. Eu sempre brinco e falo assim: gestor, se você quer aumentar gasto, corte gastos, porque o orçamento tem limite. Então, essa PEC é uma iniciativa que tem esse propósito e, fazendo isso, ela tem a possibilidade de melhorar a qualidade dos gastos públicos. Ela vai moralizar os gastos públicos. Agora vai ter um teto e esse teto vai ser reajustado de que forma? Esse teto vai ficar constante em termos reais e vai ser reajustado conforme a taxa de inflação do ano seguinte. Foi aprovado um teto em 2016, então, em 2017, vai ficar aquela mesma quantia, adicionado à taxa de inflação que ocorreu em 2016, de maneira que o poder de compra do valor instituído mantenha-se constante. Agora, os estudantes estão preocupados, né, com perdas na educação e também na saúde. Isso pode acontecer, Arilda? Acredito que não, porque o volume, o percentual da receita que é destinado à educação e à saúde estão estabelecidos por lei. E esse percentual vai continuar. É o que é o mínimo que tem que ser investido nesses setores. É o mínimo que tem que ser investido. O que tem alguns argumentos aí é que está falando que o governo não vai poder aumentar os gastos com a educação. Essa lei que está, esse mínimo que está previsto, foi instituído na Constituição de 1988. De lá para cá, nunca o governo federal gastou mais do que o mínimo que ele tem que gastar com saúde e educação. Portanto, não é essa proposta de emenda que vai fazer com que ele gaste mais. Ele sempre gastou o mínimo, que é 18% para a educação e 13% para a saúde. Então, eu não vejo como, em termos de gastos com receitas para a educação, isso possa ser alterado. A oposição falou ontem que queria que esses dois setores, a saúde e a educação, tivessem um limite diferente. O governo falou que não, que estava tudo bem, que era isso mesmo. A senhora acredita que precisaria dessa diferença ou não? Eles já têm, a educação e a saúde já têm um limite diferente. Então, o que está precisando agora nesses dois gastos também é uma moralização nesses gastos. Em termos de proporções do PIB, o Brasil gasta com educação e com saúde o equivalente ao que os países desenvolvidos e que têm excelentes níveis de educação e de saúde pública gastam. Então, o nosso problema em qualidade do serviço de educação pública e de saúde pública não é questão de volume de recursos. É má gestão, seria? É uma gestão de recursos. Precisa ter, né, e não é só distribuir o dinheiro, precisa ter uma sistematização de controle desses gastos, cobrar metas, cobrar a ação do gestor público. E já existe um limite de gastos, né, Arilda? Precisa de uma PEC para isso? Inclusive, o Marcelo Luiz está perguntando aqui, responsabilidade fiscal já não seria suficiente para melhorar os gastos públicos? Eu acho que não precisava ter nem lei para isso, porque é óbvio que a moralidade do setor público devia estar pensando exatamente isso. Não precisa ter uma lei para dizer eu não posso gastar mais do que eu arrecado. Só que isso não é suficiente no Brasil. Essa emenda constitucional
pelo que eu estou lembrando, é a terceira iniciativa no Brasil de se tentar dar um basta, um controle no ímpeto de gastar do gestor público. Aconteceu isso na década de 1960, numa reforma econômica que houve, chamada PAEG, Programa de Ação Econômica do Governo. Colocou lá na lei, dentro das regras do Banco Central, não poder gastar mais do que orçamento. Na década de 90, na virada do século, nós aprovamos a Lei de Responsabilidade Fiscal. Nenhuma dessas duas antes foram capazes. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que instituiu crime ao gestor, não conseguiu colocar. Então, essa emenda agora é a terceira tentativa. Então, é uma possibilidade, vai depender muito do comportamento do gestor público em relação a ela. Tem que acabar esse cinismo que existe dentro da gestão do dinheiro público, de desrespeitar o contribuinte e desrespeitar o direito do cidadão de ter um bom gasto, um bom serviço público, que o dinheiro dele paga. A senhora disse agora mesmo que outras tentativas foram feitas. Como é que essa PEC agora vai realmente limitar os gastos públicos? Porque a gente vê, por exemplo, super salários, juízes ganhando acima do teto, policiais ganhando acima do teto, o Jornal Gazeta trouxe isso essa semana. Como é que essa PEC vai realmente limitar isso? Ela vai limitar no sentido de ela falar, só pode gastar 100. O ano que vem só vai poder gastar 100. Por que vai limitar? Se eu só posso gastar 100, se o setor público quiser pagar os grandes salários para aquelas minorias, ele vai ter que cortar da saúde e da educação. Ele vai ter que cortar de algum lugar. Se os parlamentares querem a saúde e a educação, que tal o parlamento brasileiro enxugar um pouco as mordomias que eles têm? Porque o que eles têm lá não são benefícios, não, são mordomias. Né? Portanto, de outro lado, pode ser que tenha mais investimento, então. Faz o que o cidadão brasileiro faz. Se eu só tenho 100 para gastar, eu não posso. Acabou o dinheiro da passagem de ônibus, eu tenho que ir a pé. Como acontece em outros países, Arilda? Existe também uma PEC, um limite de gasto, uma proposta para limitar os gastos? Outros países já fizeram isso que nós estamos fazendo aqui hoje, estabelecer uma meta de gastos. E funcionou. Então, é possível funcionar. Assim como a Lei de Responsabilidade Fiscal existe em outros países e funciona. Assim como a regra que foi estabelecida antes funciona em outros países. Agora, não é a existência de regra que vai fazer que nós respeitemos os recursos públicos e os direitos públicos. Agora, para conseguir realmente equilibrar as contas, vai ser necessário também outras reformas, né? Previdência. Exatamente. Essa é uma medida, que ela está botando limite ao gasto. Aí Exatamente. A gente tem imagens do jornal A Gazeta de hoje, o Carlos Sadenberg, ele falou, sem controle das despesas haverá explosão de gastos, e ele fala que se não tiver uma reforma na Previdência, essa PEC não vai adiantar muita coisa. É isso mesmo? Exatamente. Há 3 reformas que precisam ser feitas com muita urgência, e elas são difíceis e de custo alto para a sociedade. A reforma da Previdência, a reforma tributária e a reforma trabalhista. Isso vai custar muito à sociedade brasileira, porque vai mexer com direitos, vai piorar no curto prazo as condições, mas isso é necessário para que haja algum controle das contas públicas. Junto com essas mudanças, há necessidade, repito eu, uma mudança de comportamento do gestor público. Parar com o cinismo e o descaso com que ele gasta o dinheiro público, para que quando ele gastar, esse gasto seja revertido em benefício para a coletividade. Agora, pode haver alguma sanção se ele não cumprir esse teto? Não. A sanção é a sanção da responsabilidade fiscal. Não tem nenhuma punição? Não tem, só tem que não pode gastar. Não tem. Como é que o mercado internacional está vendo essa mudança também? Como é que ele enxerga o Brasil? Ele vê com otimismo, mas com ceticismo. Com o pé atrás. Isso. Como eu lhes disse aqui, se não for, vai depender muito do comportamento do gestor público. A seriedade, o respeito com que ele lidar com esse gasto. Se fizer isso, nós damos um passo à frente para o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento fiscal responsável. Arilda Teixeira, ela é economista, ela é doutora em economia, falando aí da PEC do teto dos gastos públicos. Ela explicou para a gente agora que não vai ter um limite para o gasto de saúde, educação, vai depender de boa gestão dos nossos governantes para que tudo fique dentro do orçamento. Professora, obrigado pela participação da senhora aqui no Bom Dia Espírito Santo. Obrigada a vocês. Obrigada, bom dia. Bom dia.